O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos. Isso mesmo, ele é anterior ao início da popularização da internet e das vendas online no Brasil. Apesar de ter sido um grande avanço para aquela época, ele precisa se atualizar e ganhar um capítulo específico para as relações virtuais de consumo. É o que afirma esse professor de Direito, especialista em Direito do Consumidor. Esse capítulo não existe como lei, mas existe um projeto que está em tramitação no Congresso, já foi aprovado em uma das casas no Senado, aguarda a avaliação da Câmara dos Deputados. E qual é a ideia? Estabelecer regras objetivas sobre o comércio eletrônico. A diretora do Procon lembrou que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor representa um grande avanço. Segundo ela, mesmo não prevendo as relações virtuais, o CDC pode sim ser aplicado nesses casos. Uma vez que as contratações realizadas através do comércio eletrônico possuem as mesmas características da contratação normalmente, diferenciando apenas o meio de compra que é utilizado. Assim, ele deve ser aplicada a responsabilidade civil do fornecedor em reparar os danos causados aos consumidores. E, além disso, existe o direito do arrependimento previsto no artigo 49, que autoriza o consumidor a desistir do contrato no prazo de até 7 dias, sem qualquer justificativa, sempre que essa contratação do fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. No primeiro semestre deste ano, durante a pandemia, foram realizadas 132,6 milhões de compras online, um aumento de 73,4% em relação ao mesmo período de 2019. O faturamento do setor no período foi de 53,4 bilhões de reais, valor 66,1% maior do que o registrado no primeiro semestre do ano passado. Ainda de acordo com a Neotrust Compre e Confie, 29,5 milhões de pessoas fizeram ao menos uma compra nesse período, crescimento significativo em relação aos 19,7 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Nesses novos tempos, um outro número impressiona no Brasil, o de superendividados. O Instituto de Defesa do Consumidor estima que, antes da pandemia, havia 30 milhões de pessoas mergulhadas em dívidas. Agora, já são 42 milhões. Segundo Marcos, o tema do superendividamento também está na agenda de atualizações do CDC. Como é que se lida com essa pessoa? A grande maioria dessas dívidas são pessoas que devem até 2, 3 mil reais e elas não se endividam de propósito. Elas se endividam por um problema de saúde, elas se endividam porque tiveram dificuldades no emprego, e elas se endividam para comprar o básico, para pagar contas de consumo, para pagar alimentação, para pagar medicamentos. Então o tema do superendividamento também está na agenda da atualização do Código de Defesa do Consumidor. E enquanto os projetos não são aprovados pelo Legislativo, o desafio fica para o Judiciário em ter que buscar soluções para sanar esses problemas. A juíza Maria Verônica atua no primeiro Juizado Especial Cível da capital. Segundo dados fornecidos por ela, deram entrada de janeiro a agosto deste ano, somente neste juizado, 491 novos processos, número um pouco menor quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 534 processos. A magistrada afirma que, para solucionar os problemas, o Judiciário precisou adaptar o CDC à nova realidade. A gente usa o sistema que a gente tem, o sistema legal que a gente tem e adapta. Mas hoje em dia, assim, já tem muita gente, muitos juizados, muitas varas decidindo e os tribunais também já examinando a matéria, de forma que, assim, quase não há mais novidade. O que precisa mesmo é só a lei se adequar, se adaptar à situação. Mas o direito em si, ele já vem se adaptando, ele já vem sendo ajustado a cada caso. Sobre o endividamento, a magistrada afirmou que falta educação financeira para a população. E, segundo ela, os números agora só se tornaram mais gritantes devido à pandemia. 91 milhões de brasileiros é quase que a totalidade da nossa população. Pense que
pelo menos uma conta dessas pessoas não foi paga em abril de 2020. Então, assim, é um número alarmante, é um número gritante. Isso tem um pouco a ver com a questão da pandemia do Covid-19, mas isso tem também um pouco a ver com a falta de educação financeira no Brasil. Diante desse cenário, resta ao consumidor estar bastante atento na hora de fazer uma compra. E se você sentir que seus direitos não foram respeitados, basta procurar o PROCON ou o juizado.